E a partir de agora a gente vai conversar sobre desjudicialização, os serviços oferecidos pelos cartórios, esse processo que envolve uma transição que acontece neste momento. Eu tenho a alegria de receber aqui o tabelião público, Dr. Sérgio Procópio. Bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia, Ana Ruth. Para mim é motivo de satisfação comparecer aqui ao seu programa, que é um programa qualificado e pautado pelo seu jornalismo sério e de extrema credibilidade. Bom dia também aos ouvintes da Rádio Cidade. Muito obrigada, doutor Sérgio. A gente começa falando, e eu dizia na abertura dessa entrevista, uma espécie de desjudicialização, uma transição que a gente passa dos serviços de cartório e que culminam com a chamada desjudicialização. Que momento é esse, doutor Sérgio? Isso. Ana Ruth, na verdade, desde o advento da Lei 11.441 de 2007, que permitiu a possibilidade de proceder com inventário, partilha e também com divórcio pela via extrajudicial, através de escritura pública. Eu vou dar um dado aqui importante e que talvez até você se espante. Mas de 2007 para cá, o erário público brasileiro economizou cerca de 4 bilhões de reais, com mais de 2 milhões de processos que saíram da via judicial, né, que hoje tornam o judiciário extremamente abarrotado de processos, né? Então, essa é uma tendência, eu diria até mundial, e que tem ocorrido, graças a Deus, no Brasil, e é uma economia imensa e uma redução não só de custo, mas como de tempo, né? Traz uma celeridade, que a gente chama de justiça colaborativa. E nesse foco da justiça colaborativa, os cartórios, eles estão prontos para esse processo de transição que a gente vive aí nessa última década, doutor Sérgio? Sim, principalmente depois da Constituição de 88, né, que já completou cerca de 30 anos, e com isso os concursos públicos para cartório passaram a ser adotados, né? Ainda é relativamente recente, mas trouxe o quê? Uma qualificação maior para esse profissional do direito, né? Então eu costumo dizer, Ana Ruth, que o cartório, ele é, antes de mais nada, um instrumento de pacificação social e de prevenção de conflitos e também de solução de conflitos. Aliás, o senhor fala sobre pacificação social, o cartório como instrumento de pacificação social. Por que exatamente? Porque na hora que o notário e o registrador ele dá a formatação jurídica à vontade das partes, ele pode prevenir uma série de conflitos que viriam a redundar em demandas judiciais, né? Então a gente pode citar vários exemplos. Um notário, na hora que você vai fazer, por exemplo, uma transferência de um imóvel e você busca a orientação de um notário para que ele dê formatação legal a essa espécie de contrato, né? Você vai prevenir futuros conflitos, né? E também, como eu falei, solução de conflitos. Então, antigamente, para você se divorciar, por exemplo, você tinha que passar por um penoso processo judicial, e hoje, se for de forma consensual, se não tiver bens a partilhar, por exemplo, em uma semana, no máximo, a sua situação está resolvida. A gente conversa na bancada do Jornal da Cidade com o tabelião público Sérgio Procópio. Doutor Sérgio, o senhor falou sobre concursos para ocupar ou para ser tabelião dos cartórios. Esse é um processo que há muito via um clamor, e agora é um novo momento dessa transição que eu falava sobre cartórios, é um novo momento também que passa por isso, né, doutor Sérgio? Sim, porque isso atende primeiro ao princípio constitucional da moralidade, né? Da moralidade, da impessoalidade, e também qualifica melhor esse profissional do direito, porque em sua maioria das vezes são pessoas formadas em direito, né? E que já é um pré-requisito para participar do concurso, e isso qualifica melhor esse atendimento na ponta, né? Do cartório. Só explicando ao nosso ouvinte, anteriormente, quando não tinha esse concurso, como é que fazia? Como é que se definia ou se designava alguém para comandar um cartório? Era através de nomeação, muitas vezes ainda com a hereditariedade, né? Passava de pai para filho. Hoje já não mais permite? Não, só através de concurso. O senhor falou sobre divórcio, o brasileiro, de uma forma geral, sempre a gente via, inclusive, pessoas que se divorciavam, mas desistiam até de fazer aquele processo legal. A simplificação pelo cartório também permite, digamos, estatísticas mais precisas
já que as pessoas podem buscar isso de forma mais fácil e mais prática. Isso. Estamos falando de divórcio, mas eu diria, Ana Ruth, que o cartório ele faz parte dos momentos mais importantes da vida de uma pessoa. Por quê? Né? Porque, primeiro, onde é que você consegue definir a sua cidadania quando você nasce? Né? Através do seu registro de nascimento. E aí vem os momentos importantes, seja a celebração do casamento civil, né? Ou mesmo, infelizmente, a questão do divórcio. Então, os momentos mais importantes da vida de uma pessoa passam também pelo cartório. No caso dos inventários, eles também estão sendo agilizados pelos cartórios, doutor Sérgio Procópio? Sim, exatamente. Se for de forma consensual, tem sempre a assistência de um advogado, mas é um processo extremamente célere. Eu estava dizendo nos bastidores a você se lembra, que eu conheço situações de inventários que tramitaram pela justiça que demoraram cerca de 20 anos e hoje você, por volta de 30 dias, é possível você regularizar um inventário, uma partilha, como eu disse, fazendo uma prevenção de conflitos e ajudando o judiciário. Nesse caso, o senhor usou a expressão prevenção de conflitos. Quando as pessoas buscam o cartório para fazer um inventário, se há algum tipo de conflito mínimo que seja, aquele tabelião ele pode atuar, digamos, vamos usar a expressão como um conciliador, ou buscar fechar aquele caso sem necessariamente ir para a justiça, doutor? Sim, porque às vezes há apenas uma falta de comunicação. Então, na hora que um tabelião qualificado, profissional do direito, e tem a capacidade de fazer uma espécie de mediação, isso aí acontece demais e graças a Deus com bastante êxito pelos casos que a gente tem notícia de colegas e tudo mais. Doutor Sérgio, antigamente as pessoas elas faziam os chamados contratos de gaveta, documentos totalmente afora do processo legal. Esse novo momento do cartório, eu só diria que ele também, e aí eu estou falando não só da questão de divórcio, de inventário, mas de uma forma geral. Hoje as situações, eu diria, estão mais oficiais exatamente por esse novo momento dos cartórios? Acredito que sim, né? Existe essa acessibilidade, né, ao profissional notário e registrador e é fundamental que as pessoas entendam que a gente possa até desmistificar, né, essa imagem que os cartórios têm como se fosse sinônimo de burocracia. Eu costumo dizer que o cartório ele não cria nenhum tipo de burocracia, ao contrário, ele é um aliado da desburocratização. Ele apenas cumpre o que a lei determina, mas em muitas situações, principalmente nessa que a gente comentou aqui de transferência de imóveis, né, de bens imóveis, você só vai encontrar segurança jurídica na hora que você regularizar, né? E isso fomenta também a economia. Na hora que você tem um imóvel regularizado, você pode vender através de financiamento ou mesmo levantar um capital para investir no seu negócio. Então eu acho isso muito importante e acho que o poder público deve também contribuir com isso, seja na esfera estadual, seja na esfera municipal. No ano passado, ainda no governo anterior, aqui estadual, houve uma espécie de redução de alíquota durante um período determinado. Isso fomentou demais algumas escrituras de doação e de inventário e partilha que estavam, vamos dizer assim, represadas, né? Às vezes a pessoa tem outras prioridades e vai deixando, e principalmente pelos custos dos impostos que oneram bastante. E isso fomentou demais. Eu acho que fica aqui até a sugestão para a governadora Fátima pensar numa coisa desse tipo. E as prefeituras também, prefeito Álvaro Dias, prefeito Parnamirim, ou das pequenas, médias e grandes cidades, né? De repente pensar numa movimentação de redução de alíquota para que incentive as pessoas a ter essa segurança jurídica que o cartório oferece. Essa questão que o senhor fala é a questão do ITIV, não é, doutor Sérgio? Isso. E também do ITCMD, não é isso? O ITCMD é o Imposto de Transmissão, Causa-Mortes ou Doação, né? Que é na esfera da tributação estadual. E o ITIV, ou ITBI, como alguns chamam, né? Imposto de Transmissão sobre Bens Imóveis ou de Intervivos, justamente nas transações imobiliárias, que é um imposto devido à prefeitura. E que é até importante ressaltar que a Prefeitura de Natal, por exemplo, tem feito uma coisa muito positiva, que é o parcelamento do imposto, né? Às vezes, logicamente, o ideal é que a pessoa já recolha o imposto, já faça a escritura e registre o seu imóvel.
Mas existe também a possibilidade, de acordo com o artigo 524, parágrafo único do Código de Normas da